O tema da nossa reflexão hoje é a batalha da carne contra o espírito. Sobre esse tema nós vamos compartilhar a leitura de um trecho, de uma parte da carta de Paulo aos Gálatas, os habitantes da Galácia, onde ele semeou, fundou uma igreja. Eu vou começar a compartilhar então com vocês o capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. O motivo desse texto é porque chegou ao conhecimento de Paulo que alguns falsos mestres estavam se insinuando, se imiscuindo entre os cristãos e distorcendo o Evangelho. Eles estavam proclamando um Evangelho judaizante, ou seja, condicionando a salvação à observação de itens da lei, o que tenta anular o sacrifício de Cristo. E assim está escrito no capítulo 3, versículo 1 em diante. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas em vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz as suas descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida,
de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Da maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conheceis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles.
É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava Agar e outro da livre, Sara. O filho de Agar era Ismael, e o de Sara, Isaque. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, ou seja, Agar e Ismael, porque de modo algum o filho da escrava Agar herdará com o filho da livre Sara. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Então esse é o contexto do texto que vamos compartilhar agora. Que havia uma influência judaizante naqueles que haviam recebido a pregação do Evangelho da Graça. Então eles estavam retornando à maldição da lei, que põe em evidência o pecado e estimula a carne contra o espírito. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes saído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos
andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões ou discussões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A concupiscência é a tendência aos prazeres da carne, o apego exagerado aos bens materiais, às coisas desse mundo. Quem reconhece a Cristo como unigênito Filho de Deus que veio em carne, em cumprimento a um plano concebido pelo Pai desde os tempos da eternidade, para salvar aqueles que Ele escolheu de antemão, não por suas obras, mas pela sua soberania. E tal é o amor de Deus que Ele enviou o seu eterno Filho, que existe desde os tempos da eternidade na segunda pessoa da Santíssima Trindade, o qual veio em carne, concebido em Maria pelo Espírito Santo, pois embora Maria tenha recebido a maior honra que a mulher já recebeu, ela herdou, como todo ser humano, o pecado original, nascido, gerado na queda do primeiro casal, a tentação de Satanás. Por isso foi necessário que Deus enviasse o seu Filho, que veio em carne, e por um pouco tempo se tornou um pouco menor do que os anjos, vindo como filho obediente, e ofereceu-se em único, completo, perfeito sacrifício, para o qual apontavam os sacrifícios de animais por orientação divina, e que prefiguravam o grande e definitivo sacrifício, o maior gesto de amor. Deus reduzisse a condição humana para pagar pelo que jamais poderíamos pagar, porque a perfeição de Deus exige o derramamento de sangue puro e imaculado, e não havia um justo sequer, não havia quem buscasse a Deus, nem sequer um. Por isso, tal foi o amor de nosso Pai, que enviou o seu Filho unigênito para se fazer maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, porque a lei de Deus estabelece a pena de morte para o pecado não lavado por sangue imaculado. E só um veio a esse mundo
porque não havia nenhum sangue imaculado. E a ação do Espírito Santo impediu que o pecado original de Maria passasse para Jesus, porque não poderia passar. E ele cumpriu toda a lei. Ao cumprir a lei, pagou pelo débito de muitos, não de todos, embora o seu sacrifício seja suficiente para cobrir o débito de todo ser humano, desde o primeiro até o último gerado na humanidade. Porém, somente os que reconhecem a sua voz, reconhecem o seu sacrifício, que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ao meu Deus e Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.